Pega papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre esse medo de arriscar. E alguém aqui tem medo de arriscar? Escreva eu aqui, ou não, eu não tenho, escreva aqui. Quem tem medo de arriscar? Quem percebe que na hora de realmente tomar aquela decisão, você acaba muitas vezes relutando e você volta para trás e você conta historinhas para você e você fala sobre esperar o momento certo, a circunstância certa. Isso é mais normal do que você imagina, então é importante que você não se sinta mal com isso. Tudo bem? É muito importante que você não se sinta mal com isso, tá bom? Porque isso é normal e tem a ver muito com o nosso quê? Instinto de sobrevivência. Para nossa mente, e principalmente quando você não tem blindagem emocional, para nossa mente tudo é sobrevivência. E isso faz com que uma vida sem riscos seja o ideal. A sua mente, ela está o tempo todo procurando maneiras de te manter viva e com energia. E com isso, você muitas vezes deixa de colocar em prática aquilo que você sabe. Muitas vezes você deixa os seus sonhos para trás. Faz sentido isso para você? Algumas pessoas aqui se identificaram e aliás eu agradeço aqui a sinceridade. Yoshi às vezes, a Suzana a Isa bom dia Giovana, a Zenilda não. Legal, que bom. Esse controle dos riscos é importante para você prosperar. Só que aqui eu queria que você colocasse essa reflexão aqui na tua mente e no teu coração. O maior risco é uma vida sem riscos. Uma vida sem riscos, ela é extremamente arriscada. Por quê? Porque quando você vive dentro de uma linha de tédio, quando você vive uma estagnação, você adoece. Uma vida sem riscos adoece. Pode ter certeza que hoje talvez o medo que você tenha de dar um próximo passo, de sair de um relacionamento ruim, de fazer uma transição de carreira, esse medo que existe de arriscar, esse medo ele foi aprendido. Ele foi aprendido. Porque se você olhar para uma criança, se você olhar para um bebê, se você olhar para alguém, para um bebê, o bebê que você foi, esse bebê, ele não tem medo de arriscar. E com você, provavelmente foi a mesma coisa. Teoricamente, você não nasceu um bebê com medo de arriscar. Você aprendeu a ter esse medo de arriscar. E a gente aprende de várias maneiras. A gente aprende, por exemplo, através dos exemplos que nós tivemos. Mamãe, papai, a família, o ambiente que te cerca. Tudo isso gerou aprendizados para você. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. O seu medo de arriscar foi um medo aprendido. Não é um medo que é natural. Por quê? A primeira coisa que você precisa entender, eu falei muito isso no sábado no Coragem Estoica. Existem dois tipos de medo. Existe um medo que é real, ele vem, te alerta e vai embora. E existe um medo imaginário, que é exatamente esse medo de arriscar. O medo de arriscar é um medo totalmente imaginário. Por quê? Porque você construiu na sua mente o pior futuro possível. Você construiu na sua mente o futuro mais devastador. E é esse futuro construído na sua mente que te impede de dar um próximo passo. Faz sentido? Você, por exemplo, você quer se separar. Você está num relacionamento falido, tóxico, abusivo. E aí você toma a decisão. Aí os pensamentos começam. Mas como é que você vai sobreviver? E você vai ficar sozinha, sozinho, você não vai ter ninguém do seu lado. E se você ficar doente? Nossa, o tempo está passando, agora não é hora de você se separar. Como é que você vai envelhecer sem ninguém do seu lado para cuidar de você? Alguém aqui já viveu esses pensamentos imaginários? Da mesma maneira. Eu quero fazer uma transição de carreira. Eu não aguento mais o meu trabalho, hoje é segunda-feira, isso aqui é um martírio. Yoshi, resumiu eu.
isso aqui é um martírio, eu não quero mais trabalhar com isso. Só que aí a tua mente começa a pulular pensamentos do tipo: nossa, mas você vai sobreviver como? Como é que você vai ganhar dinheiro? A sua família vai passar fome, você vai dormir debaixo da ponte. Quer dizer, um monte de um futuro totalmente tenebroso e que faz com que você permaneça onde você está. Tudo bem? Então você precisa entender que esses medos imaginários te mantêm dentro de uma vida estagnada e de sofrimento. E manter uma vida estagnada adoece fisicamente e claro que emocionalmente. Então entenda que muitos dos medos que você tem hoje, muitos desses medos, como eu disse, eles foram aprendidos. E eu vou citar alguns deles aqui, porque para você vencer esses medos, você precisa controlá-los. E para controlá-los, você precisa reconhecê-los e reconhecer onde isso começou. Muita gente, por exemplo, tem medo de empreender porque lá atrás eles viveram uma infância onde, por exemplo, os pais abriram lá um mercadinho e esse mercadinho faliu. E aí o que aconteceu? Eu aprendi que empreender, ter o meu próprio negócio é dor. Só que a história dos seus pais, a história dos seus avós, seja lá de quem for, não é a sua história. Então, você precisa entender que a sua história, quem escreve é você. A sua história ela tem que ser escrita por você e não por terceiros. E não pelo que os outros viveram. Porque enquanto você depender dos outros para escrever a sua própria história, você não está vivendo. Essa não é uma vida própria. Essa é uma vida onde você é apenas uma coadjuvante de outras pessoas. A sua história não precisa ser igual à história das pessoas que vieram antes de você. Você não precisa ficar no sofrimento para honrar a mãe, o pai, ou seja lá quem for. Você não precisa disso e você não merece permanecer muitas vezes com uma vida estagnada, uma vida de muito sofrimento, apenas porque a tua mente te controla e ela não quer que você reviva algo que você aprendeu em algum momento da sua vida. Como que você precisa e deve resolver isso? Tratando a causa. Todo sintoma tem uma causa. Esse pavor que você tem de arriscar, esse pavor foi aprendido. Esse pavor, ele foi construído a partir de vários eventos na sua vida. Porém, existe um que deu início a tudo isso. Existe um que deu início a tudo isso. Enquanto você não entender que essa história não é sua, você vai permanecer parada, estagnada aí. Você vai continuar desse jeito. Porque é a ação que gera uma transformação na tua vida. Não há como você mudar a sua vida se você não agir. Não há como você ter uma vida saudável em todas as áreas se você não colocar ação e principalmente intenção. E tudo começa, escreve aqui, por uma decisão. Tudo começa por uma decisão. Você tem que olhar para a tua vida hoje com realidade. Mas não para se vitimizar, mas para te motivar a sair, muitas vezes, de um fundo do poço. Você só sai do fundo do poço se você parar de cavar. Esse é o primeiro passo. Eu paro de cavar, eu paro de me vitimizar. E aí eu vou procurar ajuda. Eu vou procurar terapia, eu vou procurar mentoria, eu vou procurar ajuda para não permanecer no sofrimento. Você tem que olhar para a tua vida hoje, o quanto esse sofrimento está te custando. Porque sempre em cada decisão existem dois custos, presta muita atenção. Em qualquer decisão existem dois custos. Existe o custo de você tomar a decisão e existe o custo de você não tomar a decisão.
Então imagine o seguinte, existe um custo hoje para você se manter dentro do sofrimento. E esse custo normalmente é muito maior do que o custo de você arriscar, maior do que o custo de você muitas vezes precisar de novos conhecimentos. As pessoas acham que não tem custo não decidir. Tem um custo muito grande. Nós estamos quase em setembro de 2023. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui, fizeram promessas lá em dezembro de 2022, sobre ter um ano diferente, sobre ter um ano onde você ia ser feliz, ia ser realizada. Quem aqui fez esses planos? Tenho certeza que você fez. E aliás, daqui a 3 meses você vai fazer isso também, para 2024. Agora a pergunta que eu vou te fazer é, lá em dezembro, daqui a 3, 4 meses, você vai refazer as mesmas promessas que você fez em dezembro de 2022? Que aliás provavelmente foram as mesmas promessas que você fez em dezembro de 2021? E que foram as mesmas de 2020, 19, 18? Serão as mesmas? Ou você agora vai agir? Ou agora você vai se preparar para fazer realmente a mudança que você deseja? Esses medos que existem aí, eles são imaginários. Presta muita atenção nisso. Eles não são reais porque eles não estão aí do seu lado. Quer ver um medo que é extremamente imaginário? Presta atenção. Que é o medo que a gente falou há pouco, do julgamento. O medo do que os outros vão falar a seu respeito. O medo do que os outros irão dizer se você fizer tal ação ou não fizer tal ação. Esse medo do julgamento, ele foi o quê? Aprendido. Porque provavelmente, olha só, você talvez tenha sido abandonada, rejeitada, ou ainda você foi extremamente cobrada na infância, extremamente cobrada, exigida, e aí você quer agradar todo mundo, e claro que você tem medo que o julgamento desagrade as pessoas, porque você quer sobreviver como todos nós. E aí esse medo de ser julgada faz com que você permaneça nesse sofrimento. E esse é um medo imaginário. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa que talvez te magoe. Talvez te magoe. Eu vou falar uma coisa que talvez você até fique brava comigo. Mas as pessoas não estão nem aí para você. Sabia disso? Porque elas estão tão mergulhadas nas suas próprias dores, nos seus próprios mundos, que a maioria das pessoas não está nem aí para você. E eu sei que isso não soa de uma maneira muito agradável, mas é a realidade. Todo mundo traz muitas dores, muito sofrimento. E você talvez esteja se importando com a opinião de pessoas que não estão nem aí com você. Nem aí com você. E você dá um peso enorme para essas opiniões, e essas opiniões, ou pseudo-opiniões, elas que estão ditando a sua história. E você está permitindo isso. O estoicismo, a filosofia estoica, fala muito sobre isso. Sobre a permissão que você dá para as pessoas interferirem na sua vida. Se você sofre, é porque você está dando essa permissão. Se você tem medo desse julgamento, é por quê? Porque você está dando permissão para alguém te julgar. Do momento que você fala o seguinte: opa, daqui você não passa, pode ter certeza, você não sofre mais. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho
se isso aqui faz sentido para você. A gente está falando hoje sobre o medo de arriscar. E aí, ó, como eu disse, mentoria Coragem Estoica. Se você digitar aqui #Coragem Estoica, você recebe um link para você poder participar dessa mentoria de 6 encontros que começa na próxima segunda-feira, mentoria em grupo, tá bom? E tem uma condição de preço de primeira turma, só de primeira turma. Como eu falei lá no sábado, é uma oferta só de primeira turma. Depois o valor vai ser outro, será outro. Tudo bem? Um outro medo que talvez esteja te impedindo é o medo, e a Suzana até escreveu aqui, de falhar, o medo do fracasso, o medo de você não conseguir, de você muitas vezes se sentir uma perdedora. Esse medo de falhar também te deixa dentro de uma vida estagnada. Agora, o que é uma falha? O que é uma falha? Uma falha ou um fracasso são apenas resultados. O fracasso que todo mundo teme, ele é apenas um resultado. Uma expectativa que você tinha que não se concretizou. Isso é um resultado negativo. Assim como o sucesso é um resultado. Existiu uma expectativa e o resultado foi maior, ou seja, as pessoas chamam isso de sucesso. Esse medo de falhar vem de onde? Vem de alguma experiência que você teve. Um ponto que é muito comum eu pegar nos meus atendimentos de hipnoterapia, pessoas que têm esse medo de falhar, a influência da escola foi gigantesca nisso. Pode ter certeza. A escola, principalmente as escolas tradicionais, onde você era extremamente exigida com notas e tudo mais, aquele ambiente, imagina você vivendo ali 10 meses nessa pressão. Eu preciso tirar nota, eu não posso falhar, se eu falhar minha mãe vai ficar brava, meu pai vai ficar bravo. Todo esse contexto cria esse medo de falhar. E claro, tem um outro ponto também muitas vezes importante, que é o medo do que a minha mãe vai achar da minha falha. E por que eu tenho esse medo? Porque talvez a minha mãe, ela não esteve presente emocionalmente na minha vida e eu quero ser reconhecida por ela. Eu preciso ser reconhecida por ela. E às vezes você está vivendo toda a sua vida, na verdade, buscando esse reconhecimento da mãe, o tempo todo. O tempo todo buscando esse reconhecimento da mãe. E aí você toma decisões que são ruins para você, como por exemplo, mamãe adoraria que eu ficasse o resto da minha vida trabalhando onde eu trabalho, porque é seguro, porque ela também foi assim. Minha mãe era professora e eu sou professora e a minha mãe sempre quis que eu me mantivesse dentro desse mundo, mas eu tô infeliz. Não, mas a mamãe queria que eu ficasse. E aí você fica onde você está. E aí você tem um medo de falhar e decepcionar a mãe. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Suzana, faz muito sentido, entendendo a minha história. Que bom. Bom dia, Juliana. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda. Impor limites para a influência das pessoas na sua vida. Excelente, excelente, perfeito. A gente precisa começar a colocar limites na vida das pessoas. Isso é uma coisa que o estoicismo diz muito. Você, e só você pode fazer isso, mais ninguém. Só você pode impor esses limites. Tudo bem? Um outro medo aqui que talvez esteja impedindo você de arriscar, que é o medo da rejeição. E esse é o maior medo que o ser humano tem. É o maior medo, porque ele está totalmente ligado ao seu instinto de sobrevivência. Ser rejeitado é rejeitado lá atrás, quando éramos apenas assim, né, entre aspas, homo sapiens, quando éramos lá os homens das cavernas. O medo da rejeição, ele já estava instalado na gente. Por quê? Porque quando a gente andava sozinho, o predador vinha e, acabava com a gente. Quando o homo sapiens aprendeu a andar em grupo, a lição foi aprendida.
em grupo é seguro. Então não ser pertencente de um grupo, sofrer a rejeição, é um risco à sobrevivência. E esse medo da rejeição é um medo totalmente imaginário. Por quê? Porque as tuas ações, as tuas escolhas, elas não significam que você estará sozinha. Sempre, presta muita atenção nessa frase que eu vou te dizer, sempre haverá uma tribo para você. Sempre. Sempre haverá uma tribo para você. Sempre haverá um grupo que você vai se conectar. Você não vai ficar sozinha se você não quiser. Então esse é um medo imaginário que faz você muitas vezes, por medo do que os outros vão achar, o medo dessa rejeição, você fica o quê? Infeliz dentro de um casamento. Você fica infeliz dentro de uma profissão. E você permanece num sofrimento contínuo. Já parou para pensar o custo disso? Isso custa muito. Isso está custando a tua vida, isso está custando a tua saúde física. De verdade, isso não vale a pena. Isso não vale a pena. Enquanto você permanecer nesse sofrimento e deixando com que esses medos imaginários tomem conta das suas ações, a tua vida, ela vai andar para trás. E talvez a sua vida esteja andando para trás há muito tempo. Por quê? Porque você ainda não tem o conhecimento necessário. É a falta de conhecimento que faz com que você permaneça no sofrimento. A ignorância tem um custo muito alto. A ignorância tem um custo muito alto. As pessoas não se dão conta disso. E ignorância é essa falta de conhecimento. É essa falta de autoconhecimento. Por isso que eu fiquei muito feliz com muitas pessoas que estavam lá, muitos aqui que estavam aqui no sábado, no Coragem Estoica, ficaram lá por 4 horas me ouvindo. Mas isso mostra o quanto essas pessoas, elas não querem mais esse sofrimento. E para você sair desse sofrimento, você precisa de conhecimentos que você não tem. Faz sentido isso para você? Então esse medo da rejeição é um medo imaginário. E é um medo imaginário assim como esse medo daqui, ó. O medo do futuro. O medo do futuro. Como você já entendeu, tudo se trata de sobrevivência. E para tua mente antecipar o futuro é muito importante. A antecipação é algo que nos garantiu sobrevivência, que nos garante sobrevivência. Se você entrar, por exemplo, num local extremamente ermo, um local que você não conhece, um local que parece que tem um perigo ali, se você não tivesse a antecipação e você simplesmente entrasse, provavelmente você teria problemas. Se antecipar é uma maneira do quê? De sobrevivência. Opa, esse lugar aqui eu não conheço. Eu acho que talvez aqui não seja um bom lugar para eu ir. Deixa eu me antecipar. Essa antecipação garante a tua sobrevivência. E a tua mente, eu quero que você entenda isso. A tua mente, ela, por o tempo todo buscar que você se mantenha vivo, viva, a maior parte do tempo, ela está o tempo todo olhando para o pior cenário das situações. Então quando você pensa, por exemplo, em largar a sua carreira, que você já nem gosta mais, e criar o seu negócio, a tua mente vai mostrar primeiro o quê? O pior cenário. O pior cenário, vai dar tudo errado, você não é bom o suficiente, você é incompetente, você vai passar fome, então continua onde você está. É isso que ela quer que você faça. Só que ela não entende que essa vida segura traz sofrimento para você. Essa vida segura está trazendo angústia, crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. E você acha que é legal viver desse jeito? Óbvio que não. Tem um custo muito alto você se manter nesse sofrimento. Por isso, presta atenção, por isso que esse medo do futuro também é um medo imaginário, porque esse medo,
Ele está apenas querendo te alertar, só que usando elementos que nem sempre são reais. Ele está usando, por exemplo, a história de outra pessoa. Ah, papai e mamãe faliram e depois se deram muito mal e a gente passou muito perrengue na infância, a gente passou fome, eu não quero que isso aconteça com os meus filhos. E quem disse, raios, que isso vai acontecer com os teus filhos? Aonde que está escrito que você vai ter o mesmo destino, a mesma história dos seus pais? Você só terá essa mesma história se você não aprender nada com aquilo que aconteceu. Porque se os seus pais, por exemplo, eles faliram um negócio lá atrás, é porque faltava conhecimento para eles. É simples assim. Eles faliram porque faltava conhecimento. Ah, o gato, não, eram as circunstâncias, era o governo, era o plano, não sei o quê. Não era, era conhecimento. O que faltava era conhecimento. Quando você tem conhecimento, você não depende de ninguém. E você precisa ter o controle da tua vida. Enquanto você se mantiver sem controle total ou da maior parte da sua vida, você vai ficar no sofrimento. Aonde que está escrito que só porque você na infância viu seus pais falirem e você, como filha, sofreu, talvez tenha passado problemas, apertos, isso não significa que vai acontecer a mesma coisa com os teus filhos. Vai acontecer se você não se preparar. Isso pode ter certeza que aumenta a probabilidade assim de uma maneira gigantesca. Escreva aqui, preparação. Tudo se trata de preparação na vida. Quando eu me preparo, eu consigo enfrentar melhor qualquer situação. Quando você faz hipnoterapia, quando você trata as causas, você se preparou agora para enfrentar as mesmas situações ou situações parecidas, sem sofrer. Sem sofrer. Preparação. Faz sentido isso para você? Então, esses medos imaginários, eles precisam ser controlados. E esse medo que eu vou te apresentar aqui é talvez o que você precisa tratar na causa. O medo de não ser bom, boa o suficiente. Esse é o medo que faz com que muitas pessoas simplesmente se desvalorizem e não ajam. Elas sempre acham que tudo de errado vai acontecer com elas. Elas sempre acham que nunca serão capazes de realizar aquilo que elas sabem, inclusive. Alguém aqui se identifica com isso? E esse é um medo, infelizmente, muito comum. O medo de não ser bom, boa o suficiente. E aqui eu quero que você entenda que também é um medo aprendido. É um medo que muito provavelmente você traz por lealdade emocional à mãe. Porque a mãe provavelmente se sentia desvalorizada, a mãe se sentia alguém menor do que ela era, porque ela vivia um contexto difícil e você, por lealdade a ela, você não acredita que você seja boa. Você muitas vezes, para honrar a mãe, você não usa o teu potencial, porque é como se fosse uma ofensa você ser maior do que sua mãe. Maior em termos de resultado, maior em termos de propósito de vida. E aí você fica num sofrimento. Isso gera muita frustração. Muita frustração. Porque as evidências, e nada vence as evidências. Nada. As evidências mostram para você que você sim é boa o suficiente, que você é boa de resultados, que você gera resultados. Só que internamente você se auto-sabota. Alguém aqui já viveu isso? Essa auto-sabotagem? Você fica o tempo todo se achando uma impostora. E aí essa síndrome do impostor faz com que você permaneça nesse sofrimento. Faz com que você desista dos teus sonhos. Porque você acha
que jamais alguém vai comprar um produto seu, que jamais alguém vai comprar o seu conhecimento, que jamais alguém vai reconhecer o teu potencial. E aí você se conforma com uma vida mais ou menos. É um medo imaginário. Você aprendeu isso. Talvez por comparação, irmãos, às vezes por palavras duras dos pais, que vão gerando crenças. Então aquela coisa de você é burra, você é burro, você faz tudo errado. Isso para uma criança é um impacto gigantesco. É uma marca que fica na alma daquela criança e que você adulto leva. É por isso que você precisa o quê? Tratar a causa. É por isso que você precisa fazer as pazes com a sua história. Quando você faz as pazes com a sua história, eu garanto, tudo fica mais leve. Isso. A Parpinelli aqui, o medo imaginário trava muita coisa. Trava uma vida inteira. Uma vida inteira. Porque esses medos imaginários são eles, olha só, porque existe um mecanismo automático. Ó, presta atenção que é a coisa mais importante que eu vou falar hoje aqui. Existe um mecanismo que é automático dentro de cada um de nós. Qualquer situação externa que você aí, você acordou. Você olha para alguma coisa ou escuta alguma coisa, esse é um gatilho para gerar o quê? Um pensamento. Esse pensamento, ele vai gerar o quê? Um sentimento, porque haverá uma interpretação e dali uma ação. Então vamos imaginar que um pensamento aleatório entre na minha mente sobre me separar de um relacionamento tóxico e abusivo. Esse é o pensamento. Eu decidi. Só que a interpretação que eu tenho aqui é de que se eu me separar eu vou ficar sozinha. E ficar sozinha dói muito. Aí o sentimento gera uma ação. E aí a ação é o quê? É desistir da ideia. Isso é um processo automático. Isso é um processo automático. E se você não mudar isso, você fica refém desse processo automático. Tudo bem? A Cris, comigo foi um excesso de expectativa que colocaram sobre mim. Então, olha só, esse excesso de expectativa, por que talvez hoje você não consiga avançar? Porque você está com medo de falhar, de quebrar essa expectativa. Só que essa expectativa é dessas outras pessoas. É delas, da mãe, do pai, de quem quer que seja. Essas expectativas não são suas. E se elas não são suas, você precisa entender que é você que escreve a sua história. É você que escreve a sua história. E aí você precisa, mais do que nunca, entender que esse medo das expectativas, de atender a essas expectativas, não pode ser maior do que a tua vontade de sair do sofrimento. Talvez esteja confortável para você viver ainda sob essa expectativa. Porque nessa expectativa, digamos, você não falhou. Entendeu? Estar vivendo sob essa expectativa significa você ainda não falhou, ou seja, você não agiu. E quando a gente age, a gente vai falhar. Quando a gente age, a gente vai errar. Não há como. Isso é muito que o estoicismo diz. A vida, ela é progressiva. A cada dia você vai construindo um novo tijolinho. E às vezes esse tijolinho vai quebrar naquele dia. Mas se eu desisto, aí realmente que eu não construo nada. E você que está aí com esse medo de dar um próximo passo, seja ele qual for, você tem que colocar na balança o quanto está valendo viver no sofrimento.
A coragem que você busca tem a ver com preparação. Coragem é ação com preparação. Escreva aqui. Coragem é ação com preparação. Coragem não é algo mágico que você vai tomar, vai ser uma poção e você vai ficar mais corajosa e você vai fazer tudo o que você sempre sonhou. Não é. O que transforma a tua vida é preparação, é ação com preparação. É isso. Eu estou aqui hoje, por exemplo, fazendo essa live do carro, no meio de uma rua aqui. Por quê? Porque eu preciso fazer isso todo dia. Tenho que fazer. Independente das circunstâncias. Claro que tem algumas, que nem semana passada, tive uma questão que infelizmente me impediu de fazer uma live. Mas enquanto houver possibilidades, você tem que fazer. Feito é melhor que perfeito. Principalmente para começar, escreva essa frase. Feito é melhor que perfeito. Começa. Por exemplo, aqui é o cenário ideal para fazer a live? Não, lógico que não. Mas é melhor eu fazer do que não fazer. Entende isso? Coragem é ação com preparação. E você precisa se preparar. Você precisa se preparar. E é por isso que eu quero te convidar para entrar na mentoria Coragem Estoica, que começa no dia 4 de setembro, na próxima segunda-feira. Sempre às segundas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília, cerca de 1 hora de mentoria em grupo. Você vai ter conteúdos diários. Eu já mandei ontem um primeiro. Hoje vai ter um novo e assim sucessivamente. Você vai ter acesso à gravação do Coragem Estoica, a aula que eu dei no sábado passado. Então, só para quem estiver na mentoria, tem a gravação que você vai ter lá na área de membros. Você vai ter a gravação dessa aula, então, que aliás vai ser importantíssimo para você entender ali os fundamentos do estoicismo. E foi sobre isso que eu fiz, né, essa aula. Então, venha. Só você digitar aqui, ó, hashtag Coragem Estoica, para você receber um link no seu direct. E aí, você preenche lá e eu vou entrar em contato com você, tá bom? Venha participar do Coragem Estoica. Essa mentoria, ela vai custar no mínimo R$ 497. Porém, como é uma primeira turma, eu estou fazendo numa condição muito especial. 3 parcelas de R$ 97, menos de R$ 300, ou para 6 encontros, ou você tem a opção para pagar à vista R$ 197. Isso é uma promoção de primeira turma, ok? É a primeira turma. A gente já tem mais de 25 pessoas lá. Então venha para a mentoria Coragem Estoica. Digite hashtag Coragem Estoica para você entrar para essa primeira turma. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A Cris, isso mesmo, sempre tive esse medo. Pois é, por isso que controle esse medo. Esse medo é a expectativa de outras pessoas, não são as suas. Controle, esse é um dos princípios do estoicismo. Controle o que você pode e aceite o que você não pode. E a gente não controla a maioria das coisas. Tudo bem? Geraldo, seja muito bem-vindo. Bieti Lima também, fica dinâmico, diz a Parpinelli. Não é o ideal fazer desse jeito que eu estou fazendo, não é do jeito que eu gosto, mas é aquilo, feito é melhor que perfeito. Tenho que fazer, gosto de fazer e eu tenho certeza que ficou bom. Ficou bom para você, principalmente, absorver esse conteúdo, para você entender a importância de começar a se mexer. Uma vida sem riscos adoece. Uma vida sem movimento adoece. Esse tédio faz com que você muitas vezes permaneça no sofrimento. Entende isso? E você permanecer no sofrimento faz com que os melhores dias da sua vida simplesmente, desapareçam. Os melhores momentos da sua vida, eles vão embora, porque você permanece num sofrimento eterno.
Tudo bem? Fábio, seja muito bem-vindo, meu grande amigo. Precisamos falar, hein, Fábio? Masculinidade saudável. Sigam o Fábio. Incrível. Beijo pra família linda, viu, Fábio? Fico babando nas crianças lá. Carla, obrigada por existir em nossas vidas. Obrigado, Carla. João Raposo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Andressa também por aqui. Bom, então quem quiser entrar na mentoria Coragem Estoica, digita Coragem Estoica aí que você vai receber depois um link no seu direct para você fazer a sua inscrição, tá bom? Amanhã teremos live da blindagem emocional e falaremos sobre isso daqui, ó. Amor ou sufocação? Desvendando o apego excessivo. É sobre isso que a gente vai falar amanhã em mais uma live da blindagem emocional, 8 horas da manhã, tá bom? Falando sobre apego excessivo em várias áreas, em várias situações. Tá bom? Olha, um lindo dia para você e uma linda semana também. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.